Lembrando que precisamos de toalhas de banho, né? Quem tiver em casa usada, não estiver usando, ou vai trocar, trazer para casa, né? A nossa mensagem de hoje é mensagem número 75. Regeneração interior é palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Assim, agindo, acumulam um perigoso lixo mental, responsável pelo declínio das suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas porque não se cansam de mexer no lixo. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante se chama agora. Bela reflexão, né? Então, vamos pedindo a proteção ao nosso Mestre Maior, pedindo a proteção ao plano espiritual maior da nossa Casa Ismênia de Jesus, para todos nós na tarde de hoje, que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Paulinho. Acende a luz? Acende a luz para mim. Está muito escuro aí para você. Tá? O pessoal te vê. Obrigado. Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Nós vamos dar prosseguimento a nossa última palestra sobre o perdão e a saúde integral. Então, como não teve tempo suficiente, nós dividimos, em duas etapas. Antes de começar o nosso tema para a reflexão, nós temos o pensamento do dia aqui, para que cada um também possa refletir sobre essas palavras. Não reclame de nada. Seja grato por tudo. Renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres, se você não os maltratar. Com pensamentos negativos de descrença, medo, raiva, nem vingança. Envie pensamentos positivos de sua saúde e gratidão a seus órgãos e células para ter saúde em abundância. Nós sabemos que as nossas palavras têm poder.
e um poder que nós não imaginamos. Então é muito melhor que nós tenhamos pensamentos positivos voltados para a luz, para o bem. E como hoje estamos aqui tratando do tema perdão, voltados também para o perdão. Bem, vamos só rememorar um pouquinho, ainda da vez passada, sobre a mágoa, né? Então nós já vimos na semana passada que a mágoa é uma água má, mágoa. Então é uma coisa ruim, né? E o nosso corpo ele é dotado de 60% a 70% de água. Entendeu? Então ele tem uma facilidade de captar todas as energias que são dirigidas para ele. E se forem energias negativas, nós já começamos a nos contaminar. Isso é ruim para a nossa saúde, para o nosso organismo, né? Físico, mental, emocional e espiritual. Então a mágoa nós sabemos que é uma emoção, né? Essa emoção é uma reação imediata a um estímulo que vem de fora. Por exemplo, né? De repente uma pessoa fala uma expressão não muito agradável para nós, nós vamos ter aquele baque. Não é verdade? Então isso é a reação àquele estímulo que veio de fora para nós, entendeu? E essa emoção, ela é espontânea, involuntária, nós não temos nada como impedir aquilo, entendem? E aí tem uma perguntinha, o que vem primeiro, o sentimento ou a emoção? A emoção, ela vem na hora. E as emoções é que dão origem para os sentimentos. Quando chega no sentimento, já é uma coisa elaborada. Percebe? Aí o sentimento já começa a analisar o estado que ele está se sentindo depois daquela mágoa, daquela emoção. Tem um psicólogo, né? Inclusive ele dia 15, ele fez 91 anos, chamado Paul Ekman, psicólogo norte-americano. Ele é o autor da teoria que algumas emoções básicas, como alegria, raiva, tristeza, medo, surpresa, nojo, elas provocam expressões faciais. Percebe? Então, quando, por exemplo, vem uma emoção de tristeza, logo a nossa face, ela é envolvida por mini expressões, contrações da nossa face. Inteligente isso aí, né? Isso ele estudou vários anos. E essas mini expressões, elas duram em menos de 1 segundo. O que é que acontece quando alguém nos ofende ou nos faz um mal? Aí surge a emoção espontânea. Temos um choque íntimo, sabe? Esse choque íntimo que nós temos, ele é fruto de reações químicas que abalam o nosso organismo. Mais à frente nós vamos ver, no título da medicina tradicional, com mais detalhes. Sentimentos. Nós vimos as emoções,
Agora vamos ver sentimentos. São fenômenos subjetivos. O sentimento é uma resposta à emoção, como nós falamos, né? São reflexões do nosso estado. Como é que eu me sinto diante daquela ofensa? Aí já é sentimento. Entendeu? Aí já tem um raciocínio. Tem uma análise. Não é mais a emoção. A diferença de sentimentos e emoção. O sentimento, ele só é acessível para o autor, para quem está sentindo. A pessoa de fora não tem acesso nenhum. Agora, as emoções, elas podem ser observadas. A emoção do outro pode ser observada por mim. Quando ela sente, quando ela tem aquele baque, aquele estímulo, aquela coisa, ela vai dar uma resposta. Fatores que contribuem para os sentimentos. Então, lá nós vamos poder verificar, né? A história da nossa vida, né? A nossa vivência na família, como nós fomos criados. O que nós foi informados de verdade seria a educação do ser. A educação do ser não é a formação do ser. Formação do ser significa instrução. Isso é feito na escola. Agora, a educação do ser, do caráter, é em casa. É responsabilidade dos pais. Então, há confusão, né? Ainda hoje. Que colocam a responsabilidade dos professores. Não é deles. A deles é informar homens intelectuais, da instrução, é o intelecto. Lá do outro lado, que nem ensinava Kardec, é formar homens de bem. Então, isto, né, tem consequência em nossos sentimentos, por consequência do nosso comportamento. Agora, tem uma coisa muito interessante aqui, irmãos e irmãs, viu? Que trata-se das crenças, das nossas crenças, que adotamos para as nossas vidas. As crenças influenciam sobremaneira em nossas decisões. Entendam bem. Elas podem motivar a nossa busca dos nossos objetivos, nossos projetos, desenvolver o nosso autoconhecimento, ou tem crenças que limita, nos bloqueia de progredir, criando barreiras que nos impedem de progredirmos, moral, espiritualmente, intelectual. Perceberam a importância da crença? Que tem pessoas que a crença é cega. É cega. Já a doutrina espírita, por que ela diz que é uma doutrina da razão, da racionalidade? A pessoa não pode dizer para nós, olha, isso é aquilo. Não, peraí. Eu tenho que, através da minha inteligência, através da minha razão, através das minhas potências, fazer uma avaliação disso. Entendem? Porque muitas pessoas estão caindo do barranco porque estão acreditando em verdades, aquilo que não é real, é fantasioso. E não são poucas, são milhões. É como que entrar num labirinto sem saída. Porque a crença diz assim, olha, entra no labirinto aí. Agora ela não diz como ele vai sair. Aí é problema dele. O importante é que ela entrou no labirinto, entendeu? Porque tem objetivos e interesses em cima disso. Todos sabem que existe a indústria religiosa, né, irmãos? O mercenarismo. Não tem nada a ver com Deus, com religião.
Então vamos ver os atributos do nosso espírito. Eu sempre gosto de repassar isso para as pessoas relembrar e refletir. Então, os atributos do nosso espírito são inteligência, a nossa inteligência, nossos pensamentos, a nossa consciência em si mesmo, o nosso senso moral, o nosso senso de justiça, o livre-arbítrio, a vontade, né? Outro grande professor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl é o autor da logoterapia. A logoterapia é uma abordagem psicológica que ajuda as pessoas a encontrar um sentido para a vida. Quantas e quantas pessoas não encontram um sentido para a vida? Vivem sem ter sentido. Milhões. Milhões. Gente, nós temos que saber qual sentido nós estamos dando para nossas vidas. Eu não posso viver por viver sem ter um sentido, uma direção. E esse mesmo Viktor Frankl, né, psiquiatra, ele disse o seguinte: quando ele estava ainda prisioneiro no campo de Auschwitz, na Alemanha, que ele ficou 4 anos prisioneiro. E mesmo assim ele fazia um trabalho com essa abordagem psicológica para levantar as pessoas, para não se entregarem, para não viverem esperando a morte chegar. Então ele diz assim, isso é muito importante para nós. Tudo pode ser tirado de uma pessoa. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. E é uma verdade, irmãos. Quando as circunstâncias nos aparecem no dia a dia, né, principalmente as dificuldades, né, os problemas, nós temos essa liberdade de escolher como eu devo enfrentar aquilo. Eu vou me sentir já derrotado, sem ver qualquer tipo de solução, de alternativa, ou eu vou enfrentar? Eu vou buscar a solução. Eu vou buscar a alternativa. Eu tenho condição, eu tenho capacidade. Vamos para a medicina. Agora entra a ciência médica em relação ao nosso assunto, o perdão e a saúde integral. Os nossos sentimentos influenciam na saúde integral. Isso dito, comprovado pela ciência médica. Para o bem ou para a obtenção de doenças graves. Vamos lá, repetindo. Os nossos sentimentos influenciam em nossa saúde integral, para o bem ou causando doenças graves. Olha a importância do sentimento. Exemplo. Quando a pessoa guarda mágoa, de novo, rancor, raiva, desejo de vingança, esses sentimentos desequilibrados, perturbadores, deixam as nossas células enlouquecidas, perturbadas. Elas provocam doenças, por exemplo, do aparelho digestivo, do fígado,
do esôfago, do intestino, do estômago, das úlceras gástricas, que afetam o nosso sistema nervoso central, que passa para frente a corrente, afetando o nosso sistema imunológico, que fica totalmente desvitalizado, fragilizado, abrindo as portas para quê? Para as doenças. Entenderam o caminho aí das doenças? Sentimento perturbado, sentimento desequilibrado, enlouquecem as células, perturbam as células, e essas aí começam a ficarem desarmonizadas, causando caos dentro de nós. Bom, deve haver uma solução para isso aí, né? Uma contrapartida. Nós temos que procurar um caminho seguro. Não deixar que isso aconteça conosco. Sim, tem e tem. Então, por exemplo, quando nós nos dedicamos às tarefas do amor, da solidariedade, da fraternidade, né? Quando nós mantemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações voltadas para a bondade, para a indulgência, para a caridade, para o perdão, estaremos vivenciando o quê? O Evangelho de Jesus. Bondade, indulgência, caridade, perdão, é Evangelho de Jesus puro. Ok? E o que acontece? Quando nós estamos nesse estado de harmonia e prazer, o cérebro produz substâncias protéticas, benéficas, liberando os neurônios. Vamos falar de um dos neurônios. Endorfina. A endorfina é um analgésico natural do organismo. Vejam só, irmãos. A solução não está fora de nós, está em nós. A endorfina é um analgésico natural do nosso organismo, é que produz. E o que a endorfina ajuda? Ela ajuda a aliviar dor, estresse. Ela estimula sensação de prazer, bem-estar, bom humor, motivação e felicidade. Percebe? Aquela nossa ação, aquele nosso envolvimento com a luz, com a caridade, com o trabalho cristão, nós acionamos a endorfina aqui, ó. E olha quanto de bom que ela nos proporciona, ok? Tem uma outra. Serotonina é responsável pela troca de sinais entre os neurônios. E essa regula o humor, o sono, o bom humor, o apetite. Entende? A nossa fonte de energia, a nossa fonte de alternativas que levam à nossa saúde integral, está aí. Não é fora, é dentro de nós. A serotonina, outra, maravilhosa, pode ser liberada por meio de momentos felizes. Então é melhor ser feliz, né, irmãos? De que está chorando, entristecido, reclamando contra tudo e contra todos. Logicamente que a serotonina vai estar dormindo dentro desse irmão. Então,
pode liberar por momentos felizes, como tomar o sol, né? se expor ao sol, praticar atividade física, isso tudo ela estimula, né? Namorar, criar momentos felizes. A opção está conosco. O livre-arbítrio é nosso. A vontade é nossa. Não é ninguém que vai decidir por nós, somos nós. O que é que nós queremos para nós, para a nossa saúde? É vivermos de bem com o mundo, com nós, com os outros, ou vivermos estacionados no tempo? Irmãos, irmãs, não tem mais tempo para perder tempo. É agora, é hoje. Tem um ensinamento de Paulo de Tarso sobre a mágoa. Vamos ver o que ele nos ensina. Ele diz assim, Paulo de Tarso: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Vamos entender isso. Ou seja, ele está falando, admita a mágoa, mas não viva com emoções recalcadas. Não reavives fatos doloridos, não transportá-los do passado para o presente. Irmãs e irmãos, quantos irmãos nossos e irmãs, eles ainda revivem fatos dolorosos de décadas atrás, não conseguiram se libertar daquela imagem, daquele fato, daquele acontecimento. Eles não dormem. Eles não se alimentam direito. Eles não têm uma vida tranquila, serena, segura, porque eles estão absorvidos por aquele fato que faz 30 anos que passou. E eles não conseguem perdoar. Deus queira que não tenha ninguém aqui nessas condições. Se tiver, quando sair daqui, meu irmão e minha irmã, tira esse espinho, arranca esse espinho do teu coração. Como nós sabemos, não se magoar é impossível, é uma emoção espontânea. Agora, guardar um fato desagradável a vida toda, ficar relembrando, remexendo aquele lodo da dor, do sofrimento, aí nós podemos comparar isso, sabe com o quê? Com o comportamento do escorpião. Vocês sabem que o escorpião, quando ele está enraivecido, ele pega o ferrão e se mata. Sabiam disso? Pois é. E o que ensina o nosso amado Mestre Jesus? Quando Pedro chega do lado dele e pergunta para ele: mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que pecou contra mim? 7 vezes? Jesus olhou para ele e falou: meu Deus do céu, convive comigo, todo dia tem um ensinamento novo, não sabe, mas com a sua amorosidade de sempre, falou: não, Pedro, não é só 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes, Pedro. Ou seja,
o perdão é incondicional. Tem um detalhe muito importante, sabe, irmãos e irmãs, que eu penso, é que a atitude daquele que está perdoando o outro o importante, além daquele perdão que ele está dando de coração, não da boca para fora, ele está proporcionando àquela alma doente que ela se arrependa, que ela se erga, porque ela caiu. Então ele vai lá e ergue ela com aquele perdão. Ele está proporcionando que aquela alma doente se liberte do mal. De uma vez. Que aquela alma doente, novamente, chegue para junto de Deus. Perceberam? O desmembramento do perdão para o outro. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Outro detalhe. A gente fala muito em perdão para o outro, não é isso? E agora, e o auto-perdão? O auto-perdão. Todos nós cometemos erros todo dia. Todo dia nós nos equivocamos. E aí, quando nós erramos, nós nos culpamos. Não é assim que acontece? Nós nos culpamos. E o auto-perdão é a base para perdoar o outro. Compreendam bem isso. O auto-perdão é a base para perdoar o outro. Se eu não me perdoo, eu não consigo perdoar o outro. Não tem como. Entendeu? Porque se eu estou me autocondenando, como é que eu vou perdoar o outro? E por que nós nos culpamos? Por quê? Eu cometo um erro e quase que imediatamente ou segundos depois eu começo a me culpar. Isso é resultado do quê? Não tem ninguém do meu lado dizendo, olha, se perdoe ou isso. Não, não tem ninguém. Essa reação vem de dentro de mim. Soa um sino dentro de mim dizendo, você errou. O que aconteceu aí? É porque nós temos dentro de nós o senso moral e o senso de justiça está em nós. É a nossa consciência, não tem juiz nenhum nos condenando. Somos nós. A autoconsciência nos diz, olha, não foi bem. Você se equivocou. Bom, então para encerrar, né? Impressionante que esse tema ele é longo. Não sei se eu vou ter que voltar aqui. Agora uma pergunta geral, generalizada aqui. Qual é o significado da reencarnação para você? O que significa a reencarnação para você? O que significa a tua reencarnação para você? A reencarnação significa
o perdão de Deus para todos os seus filhos. Deus não está condenando ninguém, não, e nem está castigando, muito menos. Isso é lenda. Deus ama, não castiga. Oportunidade de regeneração perante as leis, né? Ou seja, aquela infração que nós, durante as nossas experiências, né, tenhamos cometida com as leis de Deus, existe aquela lei chamada lei de causa e efeito, que está falando, olha lá, mais uma chance aí. Não vamos repetir novamente, né? Porque esse ciclo já está ficando conhecido demais. Vamos mudar. Deixa esse homem velho de uma vez para trás aí. E assume a tua postura de dignos das leis de Deus. Ah, por que é tão difícil perdoar? As pessoas ficam se questionando, né? Por que é tão difícil de perdoar? Por que será? Pobreza de capacidade de amar. Nós queremos muito que o outro venha a nós, nos atenda, nos acolha, nos compreenda, nos tolere. Agora a grande pergunta, e você, qual é o movimento que faz em relação a ele? Ah, eu estou muito ocupado. Eu tenho já os meus problemas. Eu estou numa correria que você nem imagina. É interessante, né? Amor só para mim, para o outro. Não tem. Pobreza. Pobreza, não pratica. Pobreza de amor. Qual é a consequência disso? O mínimo incidente que ocorra comigo durante o dia a dia, eu não consigo perdoar o outro. A coisa, por menor que seja, eu não consigo perdoar o outro. Porque eu sou pobre de amor. Eu sou mendigo de amor. Como é que eu vou perdoar ou desculpar? Não vai acontecer isso. Não pratico amor dentro de mim. E assim, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, fica esta reflexão para todos nós. Podemos sim buscar o equilíbrio das emoções, desde que nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações estejam voltadas tão somente para o bem, para o amor, para a luz, para a verdade, para a justiça, como nos ensina o Divino Mestre Jesus de Nazaré. Que assim seja.